Irmão, hoje eu quis contender, mas Jesus falou assim, tu vai contender ou vai pregar? E eu falei, Jesus, a palavra é sua, eu que prego, né? Só administro. E Jesus falou, tu vai contender ou vai administrar a palavra? E eu falei assim, Jesus, eu vou administrar a tua palavra. E ele falou assim, então você vai pregar o que eu mando. Não é o que tu queres, nem o que tu faz. Aleluia. Eu falei, amém, né, Senhor? E a palavra hoje, irmão, está em 1 Samuel, capítulo 1, que fala sobre a palavra de Ana. Só que aí agora vai ser diferente, né? Amém? Glória a Deus. 1 Samuel, amém. Amém? Glória a Deus, né? 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 1, versículo do 2 em diante, irmão. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, que está a tua palavra, Jesus. Eu sou apenas o teu instrumento, o teu vaso, meu Pai. A tua palavra é escassez, a palavra é espada de dois gumes, Senhor. E aqui está diante do Senhor, meu Deus, para fazer o teu ide a tua vontade, Senhor. Para que o Senhor venha dar graça, Senhor, para administrar a tua palavra, para falar, Senhor, sobre o poder do teu Espírito Santo, não sobre mim, mas que o Senhor venha dar entendimento, meu Pai, nesta noite, Senhor. Venha abrir a visão dos olhos, meu Pai, para administrar a palavra conforme tu queres, meu Deus, e não conforme eu, Senhor. Que o Senhor venha estar, meu Pai, diante das tuas mãos estendidas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, igreja? Amém. Vou ler até o 5, irmão. Este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém a Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da sua cidade de anos em ano, e adorar, a sacrificar ao Senhor do exército em Siló. E estava ali o sacerdote em Siló. Estava ali o sacerdote do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em Elcanã sacrificava, dava ele por sonho do sacrifício a Penina, sua mulher, e todos os seus filhos, todas as suas filhas. Porém, Ana andava a parte excelente, porquanto ela amava Ana. Porém, o Senhor lhe tinha cerrado a madre. Amém, igreja? Amém. Foi a palavra que Deus deu para administrar nessa noite, irmão. E eu falei, Jesus, a palavra é tua. Eu estou aqui só para fazer a vontade do Senhor. E aqui nós vamos meditar na palavra, irmão, sobre o que Deus quer falar nesta noite comigo e contigo. Eu já venho pegando de casa a palavra do Senhor. Viu? Eu sei que Deus tem uma palavra hoje para vocês neste lugar. Aleluia. E para nós todos neste lugar. O interessante desse texto, irmão, que Ana, ela começa com desejo de ser mãe. E Ana, ela começa do desejo de ter um filho. E aí começa quando nós desejamos algo dentro do nosso coração. Quando nós almejamos algo dentro do nosso coração. E aqui Deus vai dizer que nós precisamos entregar nas mãos do Senhor. Nós precisamos deixar o Senhor fazer por nós. E nós precisamos deixar o Senhor à frente daquilo que nós desejamos e daquilo que nós colocamos dentro do nosso coração. Só que ali, irmão, ela tinha um desejo de ser mãe. E aí começa um processo de Ana. Foi aqui que Deus me pegou, irmão. Eu estava na minha casa. Aleluia. E eu falei, Jesus, que processo grande, né, Senhor? E Jesus falou assim. Aí começa o processo de Ana. E eu falei, Jesus, tu quer que eu vou levar essa palavra lá dentro da tua casa? Ele falou, vou.
E toda vez que nós desejamos algo, vai ter um processo, irmão. Vai ter um processo para nós alcançar aquilo que nós desejamos. Quando nós desejamos algo, quando nós colocamos diante do Senhor e como nós colocamos algo na mão de Deus. E aí vai começar o processo que nós podemos alcançar aquilo que nós colocamos na mão do Senhor. Que até um dia isso vira um propósito. Ana passou por um processo. Ela teve que passar pelo processo. E o processo que mais nós não admite, a espera. É a espera que mata a gente. De esperar. Só que aqui Deus diz que ali colocou, e Ana começou ali pelo processo. E do processo virou um propósito. Aí começa a vida de Ana. Ana, ela tem um desejo de ser mãe. E ela começa a enfrentar o processo. Para chegar no propósito que ela deseja. Então não é diferente. Nós passa pelo processo para depois chegar no propósito que Deus quer nas nossas vidas. Diante de nós. E aqui, Ana começou a enfrentar o processo para chegar no propósito. E no propósito que Deus tem na nossa vida, como teve na vida de Ana. E aí, aí a vida, nós precisamos entender que gera propósito. E o propósito, o processo dói. Dói, irmão. O processo dói. E é na dor que a gente passa do processo para o propósito diante do Senhor. E aqui Deus diz ainda que gera propósito e gera propósito. E aí vai machucar, vai ferir. Mas nós precisamos enfrentar o processo para nós alcançar o nosso propósito. E nós precisamos vencer o processo para alcançar aquilo que nós colocamos na mão do Senhor. Só que aí nós precisamos entender que precisamos gerar propósito. Aleluia. E ali Ana entrou pelo processo. O processo de Ana foi orar. E para Ana passar pelaquela oração, ela teve que ir para o propósito. Que é o propósito de Deus. Então gera dois casos aqui, ó. Porque Ana orou. E ela queria um filho. E aqui, quando ela começou a orar e pedir, doeu. Porque ela tinha que interceder. Ela tinha que perseverar na oração. Ela tinha que continuar diante ali daquele processo. E aqui diante do Senhor, ela precisou vencer o processo para alcançar aquilo que nós colocamos na mão do Senhor. Só que aí nós precisamos entender que precisamos gerar propósito. Aí quando chega no propósito, a pessoa já quer desanimar. Olha a situação. Quando gera o propósito, que começa o processo, já quer desistir. Já quer parar. Só que Ana, ela persistiu, ela perseverou. E aqui, se você entender, para ela entender que precisava gerar um propósito para Deus, precisava gerar um desejo para Deus, precisamos entender aquilo que nós desejamos, que nós buscamos, e nós temos que entender e ver que isso, porque nós pedimos uma coisa, mas nós temos que entender. Por isso que tem que estudar bem a palavra, irmão, para a gente entender. E aqui o desejo, se isso que nós buscamos, se vai glorificar o nome do Senhor, ou precisar entender se isso que nós pedimos tanto a Deus, vai glorificar o nome dele. Se vai glorificar o nome de Deus. Porque aqui, Ana estava no processo, para depois gerar o propósito dela. E aqui, Deus diz que ali o que ela pedia, se ela ia continuar ali, diante daquele processo, se ela ia continuar glorificando o nome do Senhor.
E aqui ela pediu tanto a Deus, e Deus sempre indo com pergunta para ela: vai glorificar o nome dele? E aqui Deus ainda diz para Ana: isso não vai enaltecer o nome dele? Porque muitas vezes nós queremos algo para nós, para nosso propósito, e às vezes nós queremos algo que vai servir somente para ela. Só que vai aqui ver o quê? Que se você vê conveniente que vai servir somente para nós precisamos entender que se aquilo nós pedimos para o Senhor, tem que ser para glorificar o Senhor. Sabe por quê, irmão? A palavra aqui: porque muitos pedem, mas na hora que recebe não gloria o nome do Senhor, não agradece. Não agradece. Aí recebi, acabou, tchau, vou embora. Esquece de glorificar às vezes o nome do Senhor pelas bênçãos que Deus deu, a vitória. E aí se torna o quê? Aí você passou pelo processo, orou, buscou, foi para o propósito de Deus, e na hora tu vai desistir, não vai glorificar o nome de Deus. E aqui Deus diz que aquilo que nós pedimos para o Senhor tem que ser para glorificar Ele. Aleluia. Tem que ser algo que nós vamos devolver para Ele, mas é em glória, em testemunho, é de oferta ao Senhor, é dessa forma. E para a obra que nós vamos devolver para o altar, porque é isso que Ana faz. Ana tem o desejo de algo que vai ser voltado para ela. Só que ela não pensou nela. Ela pensou que se Deus dasse para ela a vitória, ela ia glorificar o nome de Deus. Porque ela não falou: não é para minha glória, Senhor, a glória é para o Senhor. E muito recebe, pede, e depois não dá glória para Deus. E aqui Deus diz para Ana que o Senhor de algo que vai glorificar o nome do Senhor. Isso é algo que vai enaltecer. E o nome do Senhor, aquilo que você tem pedido a Deus, tem enaltecido no nome dele. Porque a palavra de Deus, ele fala que é de pedir, pede em meu nome, que tudo que tu pedir em meu nome eu farei. E farei. E aqui o pedido dela, que Deus glorificar o nome dele. Porque nós precisamos entender isso, irmão. Que tudo aquilo que nós colocamos em nosso coração, tudo aquilo que nós desejamos em nosso coração, ele tem que glorificar o nome do Senhor. Aleluia. E às vezes muito pede para glorificar Ele. E a glória de Deus, a glória do Senhor. Aleluia. E aqui o Senhor diz que tem que ser glorificado através daquele desejo que aquele diz que eu tenho no meu coração. Porque quando Ana fala para Samuel, quando Ana deseja ter Samuel, ela fala para Deus que ela devolverá para ele. E o Senhor entende aqui que o pedido, que o desejo que Ana vai glorificar o nome do Senhor. Porque ela pediu a Deus. Ela pediu. Ela orou. Ela passou pelo processo. E quem hoje não passa no processo não dói? Dói, irmão. Dói. Quem passa pelo processo dói. É uma dor. É dói. E aqui, se você ver, não é diferente. E aqui Ana falou, quando Ana deseja ter Samuel, ela fala para Deus que ela devolverá para ele. E o Senhor entende que o pedido, o desejo de Ana vai glorificar o nome do Senhor. É o nome dele que tem que ser glorificado. E aqui, que Ana, que quer que Ana almeja, ele vai glorificar o nome do Senhor. E ele vai adorar o nome do Senhor. E é isso que nós precisamos fazer. Será que se Deus te der aquilo, e você tanto anseia, aquilo que você tanto deseja, aquilo que você almeja todo dia, diante dele, será que você vai continuar adorando esse Deus? Deus responde para Ana. É Bíblia, gente. Isso aqui é Bíblia. Você pode ver que toda aqui dele, ele pergunta para Ana:
como todo dia pergunta para nós. Todo dia Deus pergunta para nós. Às vezes nós não eleva a palavra de Deus. A irmã pregou aqui sobre Jonas. E quantos hoje dentro da igreja ouve a palavra aqui dentro, o céu da porta para fora, acabou, esqueceu a palavra. Como que tu quer que Deus vai dar vitória para ti se tu não guarda a palavra? Não guarda. E aqui Deus vai dizer o quê? Que será que vai continuar adorando o nome do Senhor? Será que vai vir agradecer ao Senhor? Será que vai aqui no altar devolver aquilo que você pediu ao Senhor? Que Ele entregou aquilo que você almeja tanto? Será que o Senhor entrega? Será? Porque todo dia, quando a gente entra no processo, a gente pede todo dia a Deus. Todo dia nós pedimos a Deus. Como Ana antecedeu, perseverou e pediu ao Senhor. Só que aí Deus pergunta aqui. E às vezes esquecemos de ouvir Deus falar. E Deus, Ele fala todo dia, quando Ele passando por processo, Ele pergunta: será que você vai continuar adorando, meu filho? Será que você vai continuar me adorando? Será que você vai continuar ali, na minha presença? E aqui Deus ainda diz que glorifica o nome do Senhor. E aqui adora o nome do Senhor. E começa a imaginar fazer as perguntas. Será que a nossa casa, que a casa que o Senhor deu, o carro o Senhor deu, o casamento como Deus dá? Porque tudo, irmão, a gente tem que glorificar o nome do Senhor. Tudo, se Deus dá um carro, tem que glorificar o nome dEle. O casamento, gloria o nome do Senhor. E aqui Deus diz que nos deu os filhos que o Senhor nos deu. E de fato eles são realmente para a glória do Senhor. Os filhos para a glória de Deus. E aqui, se a gente vê, o Senhor ainda fala: será que o fato de nós estamos glorificando o Senhor pela casa que Ele deu ou pelo que Ele é? Tem diferença. Porque muitos adoram pelo que Deus faz, mas não adoram a Deus pelo que Ele é. Então tem diferença. Muitos só adoram a Deus enquanto precisa para Ele dar a bênção, para Ele dar aquilo. Mas tem que adorar a Deus pelo que Ele é nas nossas vidas e na nossa presença. Todos os dias. E muitos não estão assim. Quantos estão assim? Que adoram a Deus pela bênção que Ele dá. Deu a bênção, acabou, não vou glorificar mais, não vou nem para a igreja. É dessa forma, irmão. E quantos estão assim? E aqui, se nós olharmos, não é diferente. Que Deus, pelo Filho que Ele me deu, será que eu tenho enaltecido o nome do Senhor pelo benefício que Ele tem me dado. E o interessante, irmão, que é porque a Ana, ela pede a Deus Samuel. E Deus dá Samuel para Ana. Só que o interessante aqui, que Deus, Ele não pede nem a Ana e nem a Samuel. Deus entrega algo para Ana e mesmo assim Ana permanece. Ana permanece. E quantos hoje recebem a bênção não permanecem na presença de Deus? Aleluia. Quanto recebe a bênção do Senhor e não permanece diante dele? E não é diferente. E aqui Deus deu para Ana. E mesmo assim Ana permaneceu fiel. Ana lhe devolveu para o Senhor aquilo que ela pediu. E aquilo que ela almejava. E aquilo que era do desejo do coração de Ana. O interessante que é porque Ana e Samuel, eles continuam servindo ao Senhor. Aleluia. E é isso que nós precisamos entender, irmão. Glória a Deus. É isso. Porque aqui, irmão, continua adorando ao Senhor. E estando bem ou não estando bem, nós precisamos permanecer. Porque Ana, você acha que Ana estava bem no processo? Doía, irmão. Pensa você todo dia ali com o joelho no chão, não vai dar calo? Não vai doer? É a mesma coisa, ela permaneceu com o joelho no chão. Ela permaneceu. Tu acha que ela ia sair da presença de Deus? Você acha que ela ia abandonar esse Deus? Jamais. Ela ia continuar a permanecer com a mesma vitória. Ou se a vitória era permanecer. E quantos não querem permanecer hoje?
E aqui Deus diz que era o desejo de Ana. E Deus deu. E ali Ana continuou servindo o Senhor. E aqui, estando bem ou não, ela estava ali, permaneceu adorando o Senhor. E ali, entregando a nossa vitória ou não, nós precisamos estar agradecendo a Deus, o nome dele. Nós precisamos entender isso. Porque eu digo, irmão, porque Deus mostra. Tem pessoas que levantam do jeito que deita, levanta. Do jeito que deita, levanta e não agradece nem do dia que dá o que levanta. Mas assim, Senhor, obrigado. Porque a noite foi abençoada. E mesmo que a noite seja perturbada, mas tem que agradecer. Senhor, agradeço pela noite abençoada e agradeço pela noite que eu não dormi. Mas glorifico o nome do Senhor. E quantos não faz isso? Não faz. E aqui, se olhar, não é diferente. Porque aqui Deus ainda fala que precisamos estar agradecendo a Deus, o nome dele. E aí nós precisamos entender isso todo dia, que muita gente não entende. Aqui o Senhor dá, mas não pode interferir. Olha o que Deus fala. Deus, ele deu para Ana, mas ele não podia interferir. Por quê? Porque era a promessa dele. E quando Deus tem promessa comigo e com você, e o inimigo às vezes quer interferir, mas Deus ainda dá-lhe a bênção. E aqui Deus vai dizer que a adoração que o Senhor deu ali, o nome, não interferiu. Porque a adoração do Senhor foi a casa do Senhor. Porque ela não adorava pelo que ele fez. Adorava pelo que ele é. É o que ele era para ela. E hoje, porque o Senhor entregou, aí o Senhor entregou para ela, o Senhor ali deu a cura, ele deu a cura e ele continuou sendo Deus. E nós precisamos entender isso. Que às vezes, quando Deus dá, se Deus dá, ele é Deus. E se ele não dá, vai ser Deus do mesmo jeito na nossa vida, na nossa presença. É o que ele fez aqui. É o que Ana fez. Se o Senhor fazer, tu vai ser Deus. E se o Senhor não fazer, vai ser Deus do mesmo jeito. Eu vou permanecer na tua glória e vou glorificar o nome do Senhor do mesmo jeito. E aqui o Senhor fez. E ali ele continuou sendo Deus na vida de Ana. E ele continuou sendo Deus. E se ele não tivesse feito na vida de Ana, ele ali continuaria sendo Deus. Por quê? Porque ele é fiel para cumprir tudo que ele promete para mim e para você. Glória a Deus. Deus, onde ele faz a promessa, ele é Deus para cumprir tudo aquilo que ele fez para mim e para você. E aquilo que nós desejamos, ele é fiel para cumprir tudo aquilo que nós colocamos diante da mão dele. E que ele sabe que vai glorificar. Ele sabe, irmão. Porque na palavra aqui de Salmo, ele conhece nosso pensamento, nosso andar, nosso caminhar, nosso deitar. Ele sabe tudo o que nós pensamos. Ele sabe. Ele sabe quem permanece, ele sabe quem não vai permanecer. Ele sabe. Ele sabe disso. E aqui não é diferente. Porque ele sabe que vai glorificar o nome dele e vai enaltecer o nome dele. Aleluia. E aqui nós precisamos ser fiel ao Senhor. Será que nós realmente vamos glorificar o Senhor? Ou será que o Senhor vai nos perder? E se ele entregar algo para nós, e ele colocar algo na minha mão, na tua e na sua, será realmente que a gente vai continuar buscando esse Deus? Porque quantos recebem, irmão, murmura. Murmura. Deus dá bênção murmurando. É Deus dando vitória e murmurando. É reclamando, é desanimado, é isso, aquilo. Quantos estão assim? E aqui Deus vai dizer que ele coloca e continua buscando. E aí será que aquilo que ali falou o Senhor precisa tanto disso? E o Senhor sabe, será que ele que entregar vai continuar vindo aos cultos? Quantos hoje? Quantos? Deus sabe. Quando a gente trabalhamos, que nós não podemos ir ao culto, Deus sabe. Deus, ele sabe. Ele sabe o nosso caminhar. Ele sabe, irmão. E aqui, será que vai continuar glorificando, buscando a ele da mesma forma? Ou será que vai esquecer quando receber a bênção do Senhor, que tanto almeja?
Aqui Ana conseguiu ali o que ela almejava. Ana consegue o desejo do coração dela. E ela continua adorando o Senhor e buscando ao Senhor. Interessante que no momento certo, ela voltou para o altar. É igual aquele 10 que Deus curou. Só voltou um. Só voltou um para agradecer a Deus, porque os outros foi tudo embora. E só um voltou para agradecer a Deus. Hoje em dia acontece dentro das igrejas, irmão. Hoje está assim dentro das igrejas. E ali no momento certo, para devolver aquilo que o Senhor deu a ela, para ela. Será que nós estamos devolvendo ao Senhor aquilo que Ele nos entregou? E aí vem a pergunta aqui, ó. Às vezes a pessoa recebe a bênção e está murmurando, está reclamando. Nada está bom. Eu falo porque Deus está mostrando, irmão. Deus mostra. Quando chega em casa, a primeira coisa é murmurar, é reclamar. Nada está bom. E quantas bênçãos Deus já te deu, ainda vai te dar, e tu murmurando. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E ela recebeu, ela devolveu. Ela foi testemunhar, foi glorificar o Senhor. Porque é assim, irmão. E aqui Deus ainda vai dizer que o Senhor aqui, que Ele entregou para nós. E que Ele tem entregado para nós, irmão. Pelo fato de nós levantamos pela manhã, nós temos que adorar o Senhor, nós temos que agradecer. E o Senhor, porque Ele é fiel e grande de vida que Ele dá para nós. Olha o que Deus falou aqui, ó. Todo dia nós temos que agradecer pelo fôlego de vida e a grandeza do Senhor. Todo dia que Ele dá para nós, que é o fôlego dEle. Verdade. Que é o fôlego de vida, que Ele sempre está colocando em nossas mãos. Deus é glorificado através da vida ali de Samuel. Não é diferente. E aqui Deus ele adora através da vida de Samuel. Só que Ana continuou, Deus ali entregou para ela. E o que ela queria, ela permaneceu e continuou adorando ao Senhor. Pelo processo que ela estava passando. Ela continuou adorando o Senhor. Ela continuou indo orar. Ela continuou indo clamar. Ela continuou fazendo o mesmo percurso que ela fazia. Aleluia. E quantos hoje não oram? Do jeito que deita, do jeito que levanta, não agradece, não ora esse Deus que te dá força todo dia para tu estar de pé. Não levanta. Não levanta. Mas quer que Deus dá bênção. Aí aqui o Senhor ainda diz que ela continuou fazendo o mesmo percurso que ela fazia. Com tristeza, ela fazia. Com dor, ela fazia. Com lamento. Só que agora ela faz o mesmo percurso com alegria. Ela faz o mesmo percurso adorando agora. E faz o mesmo percurso glorificando o Senhor. Que nós vemos aqui. Por quê? Pela bênção que Deus deu para ela. Pela vitória que Deus deu para ela. E Deus fala aqui, se tu está perseguindo isso, persista, persevera, que a tua vitória, Deus vai fazer a mesma coisa que fez com Ana esta noite. Aleluia. E aqui vamos simplesmente achar que tudo acabou. Já está tudo certo. E o que precisava o Senhor já deu ali. Olha o que Ana falou para Deus. Falou para Deus, Senhor, está tudo certo. Tu já me deu Samuel. Então está tudo certo, pai. Só que aqui, ela estava dizendo para Deus que já estava tudo certo. E o que ela precisava, o Senhor já tinha dado para ela. Só que aqui, acabou, nós precisamos entender o quê? Que aí começava a verdadeira adoração. É quando o Senhor se cala. Olha o que Deus fez. Ele calou para nós. E aqui não é diferente. E quando o céu de bronze, quando a gente clama o Senhor e precisamos de um socorro, o Senhor fecha ali a madre. E é quando a gente olha para o Senhor e fala, Senhor, eu preciso do socorro. E aí agora o Senhor não te responde. E quantas vezes Deus deixa nós no silêncio sem responder. Aí é onde começa a ansiedade. Aí começa aquela perseguição. Se eu não falo, se eu está em silêncio,
não responde. E às vezes querendo aquela resposta, e ali começa a dor, começa aquele desespero, aquela angústia do Senhor. E ali a gente começa, Senhor, eu preciso de um socorro. Eu preciso de uma resposta naquele momento. E aí que está a verdadeira adoração. É aí que nós precisamos entender, irmão. Porque é fácil adorar na bonança. Eu quero ver fácil adorar sem reclamar. Na hora que tu está na perseguição, na guerra, no propósito de Deus. Aí é o que eu quero ver, a dor. Passar sem reclamar ali, Deus no silêncio. E ali nós precisamos entender que nós precisamos que o Senhor não é somente no momento da dificuldade, não é somente quando um parente está enfermo ou quando está faltando algo. Não, é somente quando está enfermo, não. Em todo momento, é isso que Ana passava. Ana passou por enfermidade, Ana passou ali por doença, Ana passou ali. Tu acha que a dor dela que estava ali, ela não suportou? E aqui em todo momento, é isso que Ana passava. Mas para nós ela chegar ao propósito que ela queria chegar aqui, aquilo que ela desejava, mais adoração, permaneceu a adoração do Senhor. Permaneceu. E aqui nós precisamos ser assim, irmão. Na primeira guerra, vou desistir, pastor. Na primeira prova, no primeiro processo, vou parar, não vou mais para a igreja. Aí eu vi um vídeo hoje. Eu vi uma reflexão falando assim. Ana tinha penina. Olha a situação. Ana tinha uma penina. Só que o processo de Ana já estava aquela dor. E Penina não queria saber da dor de Ana. E aqui que entrou o processo. Que Ana permaneceu. E aqui não é diferente, irmão. O Senhor continua adorando. E nós temos que continuar assim. Sendo ali firme e forte, como se fosse uma coluna. Enfrentar de frente. E aí ali agradecendo a Deus. Mas ali ela teve para fazer ali o quê? Aí o interessante, irmão, que o propósito de Deus não era dar um filho a ela. Desejava ela ter um filho. Mas Deus, o propósito de Deus não era dar um filho para ela. O propósito de Deus não era de dar ali para ela. O interessante é que o propósito de Deus era levantar um profeta. Ela queria levantar Ana. Para ver se ela ia suportar de pé ali o processo. Mas ela queria levantar aqui, ó, como profeta, era Samuel. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. E aqui Deus levantava um profeta no meio do povo de Israel. E muitas vezes não se trata do que nós desejamos, mas do que o ele precisa muitas vezes. E não se trata do que nós ali pensamos. Que a obra da necessidade é muitas. E às vezes nós se trata do que o meu coração e o seu estão desejando. Mas o que a obra do Senhor está precisando. Então o Senhor levanta o profeta no meio de Israel. E o desejo de Ana era ter um filho. Olha a diferença aqui, ó. Mas o Senhor, ele ali era levantar um profeta no povo de Israel. Então aqui Deus vai dizer o quê? Muitas vezes o que você pede ao Senhor para glorificar Ele é para a obra do Senhor. Aleluia. E nós precisamos entender que Deus é um propósito, nós temos outro, mas o Senhor une o mesmo propósito na mesma obra. Glória a Deus. Tem diferença? Na mesma situação Deus levanta. E dá a vitória para Ana e levanta o dois em um só. E o interessante que o tempo do preparo do processo doeu. E muito tempo do preparo para um propósito dói. E muitas vezes nós não queremos entender. Muitas vezes nós queremos entender o processo, mas estão passando mais tudo diante de Deus, porque às vezes a dificuldade, a enfermidade, e às vezes nós deixamos ficar decaído. E o propósito para tudo isso, passando, tem um propósito para que cada um problema Deus resolve.
E o passando de um propósito para toda essa enfermidade, ali que ela passou, ela faz o quê? O percurso. Quantas vezes Ana sobe e desce com ele? E ali, olha o que Deus fala do percurso. Quantas vezes Ana sobe ali com Penina, e quantas vezes, que só interessante é que Samuel subiu sozinho por um caminho. Samuel ele sobe somente uma vez. E aqui Deus diz, quantas vezes nós vemos subir para entender que o problema aqui do momento, quantas vezes nós vamos ter que subir para entender que é de Deus, que é dele, é do Senhor. E aqui Deus ainda diz que quantas vezes o Senhor vai ter que estar ali, vai ter que estar ali com nós, para entender que o momento fica só, que muitas vezes nós ficamos oscilante aqui, que quando Deus está em silêncio, não é que Deus não está te ouvindo, não é que Deus não está vendo o teu processo. Ele está vendo. Ele está vendo o seu processo. Mas Ele quer que tu amadurece. Para amadurecer. E aqui não é diferente. Aí Deus vai dizer que hoje quer estar, amanhã já não quer estar. Dessa forma. Pode ver, quando você está passando processo, tem gente que fala assim, hoje eu não vou para a igreja, estou no processo, não estou suportando, e aí não vai para a igreja. Aí está desanimado, não quer ir falar com Deus, não quer ouvir a palavra de Deus, e acaba indo para onde? Dentro de casa. E aí o processo que nós vamos ter que enfrentar, esse processo para vencermos, para conquistar o propósito, nós vamos ter que enfrentar o processo mesmo sendo difícil. Mesmo sendo muito difícil, porque tem processo que nós não entendemos o processo. Que a gente olha para um lado, olha para o outro, parece estar tudo escuro, tudo parado. Mas aqui não está tudo não. Porque só o Senhor diz que Ele que caminha conosco. Olha o que Deus está falando. O seu processo que tu está passando, é Deus que está caminhando contigo. O processo que tu está passando, é Ele que está contigo. E aqui o processo, Deus ainda diz que o propósito nós precisamos enfrentar. E aí Ana enfrenta um processo difícil. Aí Ana enfrenta o processo na qual tem uma outra mulher. Aí simplesmente olha para ela dizendo, eu tenho um filho. Olha o que Penina falava para Ana. Eu tenho um filho, tu não tem. E aqui Deus diz que ela começa a dizer, eu tenho um filho, você não tem, eu posso gerar, você não pode. Só que ela não entendeu que Ana estava passando por um processo. E quando chega para o propósito, aí vai ser mais bonito. Olha aqui a resposta aqui de Deus aqui já no final. Aleluia. E na minha e na sua vida não será diferente. Porque o processo vai ser doído, mas o propósito de Deus será excelente diante das nossas vidas. Porque o propósito será excelente. Porque a minha e a sua vida nós temos que enfrentar. Mas o processo lá na frente a gente não pode entender. Pode ser difícil, mas o Senhor Jesus diz, nós venceremos. Imagino ali Ana, imaginando Ana chegando ao templo para entregar Samuel e ela dizer assim, meu Deus, que percurso difícil, mas Ana ali conseguiu. E Deus fala nesta noite, que hoje Deus está tirando tudo do processo, para entrar no propósito, para Ele te dar vitória nesta noite, porque assim como deu na vida de Ana, ali que Ana persistiu, e ela conseguiu passar pelo processo, aí Deus fala para você, tu passou pelo processo, e agora está no propósito de Deus, que tu entregasse na mão dele. Ele diz que como entregou na mão de Ana, tu vai vencer também, irmão. Aleluia. Olha o que Deus diz aqui. E ali, Deus imaginou ali, Ana não chegou ao tempo, mas para entregar Samuel, ela dizendo, meu Deus, que percurso difícil, mas eu consegui. E Deus fez ali, consegui. Deus guiou. Deus abriu o caminho para que chegasse ali
quanto no processo, tanto no caminho. Ali chorando, mas ela chegou. Olha o que Deus está dizendo. Ana chorou. Caminhar. E ali caminhou com Samuel dela, sorrindo, chegando o momento de dela caminhar. Samuel dela ali glorificando a Deus, e vai chegar no momento em que você vai caminhar com o teu Samuel. Deus está dizendo aqui que tu está esperando uma vitória. Tu vai caminhar com a tua vitória nas mãos nesta noite. Assim como Ana caminhou com o seu Samuel, tu vai caminhar também com o teu Samuel do lado. E vai glorificar esse Deus que tu hoje orou e pediu para ele. Aleluia. Aleluia. E aqui Deus diz que foi difícil caminhar e gerar o teu Samuel. Mas quando chega no propósito, aí você vai adorar. Aí ele vai glorificar. E ele ainda vai entender por que todo esse processo. Porque foi dado ferida. Porque foi dado ferido, foi tão machucado. Porque ali, Penina foi machucada. Penina foi afrontada, irmão. E ali vemos que nós vemos alcançar, porque nós vamos esperar em Deus. Porque Ana esperou. Glória a Deus. Ana esperou. Aleluia. E aqui viemos passar pelo processo. Viemos passar a fase difícil das nossas vidas. Nós precisamos passar. Nós precisamos entender. Algo, um avô que disse que nós aqui estávamos louvando. Que Deus, Ele cuida de ti. Ele tem cuidado de ti. Ele tem visto o que você está passando. Ele tem visto o teu processo. Ele tem visto as meninas que tem levantado para te afrontar, para falar mal, para te machucar, para te desejar que tu não vai chegar em lugar nenhum. E aqui Deus diz que ali Deus diz: eu cuido de você. E que Ele está no processo. E com você que a vitória vai chegar. E que ali nós vamos alcançar a vitória. Que nós vamos alcançar a vitória do Senhor. Mas temos que passar o processo. Temos que enfrentar. Mesmo que seja difícil. Muitas vezes nós não temos palavra nem para orar. Temos. E muitas vezes nós não conseguimos nem orar. Mas o Senhor entende cada lágrima. O Senhor entende cada lágrima que tu chorou. Cada lágrima que tu derramou pelo seu rosto. Que caiu. Que aqui Deus ele diz, Ele entende. Ele compreende. E Ele explica cada lágrima que nós precisamos confiar. Que cada lágrima que tu soltou no seu pedido de oração, Deus tem visto e enxugado, porque cada lágrima que tu soltou é a confiança que tu tem nesse Deus que tu orou e pediu nesta noite. Aleluia. E aqui verdadeiramente o Senhor, precisamos confiar verdadeiramente no Senhor, porque não podemos nos entregar facilmente. Nós não podemos, irmão. Sempre vai ter uma penina. Sempre vai ter uma penina no nosso caminho para querer atrapalhar. Para atrapalhar seu casamento, para atrapalhar sua vida, para atrapalhar no trabalho, para atrapalhar em toda a tua área. Sempre vai ter uma. E nós só vai conseguir enfrentar com Deus. Que nós não podemos desistir no primeiro problema, não. A gente tem que começar a entender isso. Porque o nosso coração, para nós entendermos que o Senhor está conosco e Ele guia o nosso caminho. Nós precisamos adorar o Senhor em todo o nosso coração. Para a gente enfrentar tanta situação difícil, a gente tem que ter ali no coração confiança que esse Deus, Ele tem o poder de resolver, irmão. Aleluia. Não é murmurar, não. Não é murmurar, não. Reclamar, não. É falar: Senhor, eis-me aqui. E passar. Porque aqui o processo que você está passando é para glorificar o nome do Senhor. O propósito da sua vida será lindo. O propósito na sua vida será perfeito. Porque é o Senhor que está no teu caminho. É Ele que está no controle. E muitas vezes nós queremos chutar o balde, deixar tudo para lá, voltar para trás, retroceder.
e não voltar para o final da fila. Aleluia. Então Deus quer que a gente procede para nós não voltar para o final da fila. Porque ali a tua hora está chegando. O teu momento está chegando. O teu propósito do Senhor na tua vida está chegando. Aguenta aí mais um pouco. Porque tu vai ver a glória e a vitória que Deus vai entregar na minha mão e na tua. Só nós permanecer e continuar servindo esse Deus que tudo pode na minha vida e na tua. Aleluia. Esse é o poder de Deus, irmão. Deus já está trabalhando, irmão. Da mesma forma que Ele cuida de Ana, uma mulher ali que orava, uma mulher que buscava, Deus, ela suportava todos os dias. Todo dia ela suportava afronto. Penina ali, ela suportava todo dia. Mas ela permaneceu. O suporte todo dia permaneceu ali. A adversidade suportou. E levante ali o suporte. Aleluia. Ali ela suportou as pedradas. Suportou. Mas ali o propósito dela diante do Senhor, quando ela orava com o semblante caído. Ali Ana simplesmente mexia a sua boca. E quando você às vezes tem dia que não tem força nem para orar, mas aqui Deus, Ele compreende até nas lágrimas, no choro, no grito, diante da tua vida. Ele conhece a tua alma e Ele está vendo a tua alma como está, gritando, chorando, pedindo socorro. E Deus fala nesta noite que a vitória do suporte é Ele que vai estar ali junto contigo. E Ele está aqui, estando com Ele. Não existe outra forma, que o Senhor está no controle de tudo. Só adore a Deus. Continue adorando, continue orando, continue nesse processo, porque Deus te tirou hoje do processo e colocou no propósito dele. Aleluia. E Ele vai te dar vitória nesse propósito que tu entregou na mão de Deus. Aleluia. E Deus fala, viu, irmão, que tu entregou o propósito, que Deus te tirando hoje desse processo, vocês dois, está tirando desse processo e colocando o propósito dele para entregar o que tu espera na mão de vocês dois. Aleluia. Viu? Só espera. Espera mais um pouco. Porque Deus está vendo os afrontos. Deus está vendo as peninas. Deus está vendo as pedradas. Deus está vendo o que tu está passando. Deus está vendo as calúnias que tem se levantado. Mas Deus fala nessa noite, igreja, que a calúnia que levantou contra ele e você vai cair por terra, porque vai ter que glorificar esse Deus que tu serve. Glória a Deus. Aleluia. Viu? Através dessa palavra. Porque Ana suportou. E vamos suportar. Está doendo? Suporta mais. Está indo? Pode suportar. Porque tu vai ver a vitória. A pessoa vai ter que vir pedir perdão. A pessoa vai ter que vir pedir perdão do que saiu falando. Aleluia. Perante tua vida. Perante você. Porque o inimigo tirou, mas Deus traz. Deus está falando que Ele vai trazer, assim como Ele fez na vida de Ana. Ana orou, perseverou. É onde nós temos que continuar a permanecer. Aleluia. Aleluia. Porque tu vai ver a vitória. Quando Deus agora tirou do processo Ana, que Ana entrou pelo propósito, Ana começou a andar com o seu Samuel, começou a glorificar, alegrando, sorrindo. Deus fala assim, ó, tu tá no meu propósito. Começa a sorrir, começa a se alegrar com o teu coração, que tu vai passear com o teu Samuel, ó, e vai dizer assim, olha, tu perdeu, Satanás, mais uma vez, porque na minha vida tu não manda mais. Tu não faz mais santa bateia mais não, porque agora quem faz é aquele lá, ó, o Deus da Galileia. É Ele, irmão. E quando Ele está no propósito de Deus, pode ter certeza, a vitória é certa. É certa. E só glorifica. E quando receber a vitória, dá o testemunho. Fala assim, eu venci como Ana venceu, eu venci. E a glória é dele. Que tu vai ver o que Deus ainda vai fazer na vida de vocês. Amém, igreja? Essa é a palavra dessa noite. Salve de palma para Jesus. Amém? Vamos orar, Deus, amém?